Saudação de paz, meus guerreiros. Mais um vídeo aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26. Estamos na parte final dessa série de Romanos 8, 26 aqui. Eu quero mostrar aqui a expressão entubicano. Na verdade, o hipe, né? Essa seria hipe. Perentubicano, que aqui é uma junção de palavras. A expressão hiperentubicano, que eu estou sempre explicando no vídeo, é uma junção de palavras, entendeu? Aí da determinada expressão aqui entubicano e a expressão hipe aqui, que quando ela se encontra no genitivo, eu já mostrei isso, entendeu? Ela é o favor. Ela é o favor de, ela é mostrando grande benefício, até mesmo a substituição, entendeu? O grande benefício, a causa, mostrando também a causa, entendeu? Isso é tremendo. Eu já mostrei, não estou ficando aqui, quero interceder, que aqui é um termo. Isso aqui, meus irmãos, era um termo jurídico usado. Você quer um termo jurídico. Entendeu? Aquele que intercedia. Na verdade, só a expressão é interceder. Como aqui está em construção, essa expressão, ela é duas emoções, é uma construção, aqui, aí ela fica aquele que estava intercedendo, que dentro do texto, né, é o Espírito Santo. Aquele que intercede. É por isso que o texto fala, por isso que não sabemos como orar, mas esse Espírito Santo, ele nos ajuda, né, nas orações, porque não sabemos como orar. E ele é o que intercede por nós. E aí essa expressão é tremenda. É o interceder, é o pedir a audiência, entendeu? É apresentar diante da autoridade. Como eu destaquei, esse termo que é um termo jurídico. E aqui, esse aqui é o que se apresentava diante da autoridade. Entendeu? Esse aqui é o que, para fazer o quê? Intercessão. Entendeu? Ele pedia uma audiência. Meu Deus. Ele pediu uma audiência. Meu Deus. Olha o termo que Paulo usa, meus irmãos. Aplicando no viver, aplicando na grande ação, aplicando na grande tarefa, no grande objetivo do Espírito Santo. Deus, se vocês não entenderem isso aqui, eu entendo no teu lugar, meu irmão. Eu entendo. Aqui Paulo está usando esse termo referente a quem? Referente ao Espírito. Ao Espírito Santo. Entendeu? Mostrando um dos grandes objetivos do Espírito. Meu Deus, a famosa intercessão. Mostrando essa grande intercessão. Mostrando a grande tarefa. O grande trabalhar desse Espírito nesse momento, diante desse contexto. Mostrando essa grande intercessão, esse grande conjunto e esse grande apresentar. Diante de uma autoridade. Para pedir
para pedir, para interceder por aqueles que estão fracos. Meu Deus, por aqueles que se encontram em fraqueza, por aqueles que não conseguem orar. Entendeu? Só determinado termo é intercessão. Só que é uma construção de palavra hiperliturgicana, que é o favor. Entendeu? Mesmo muitas você não tendo força, o texto próprio diz, versículo 26 da Bíblia, o próprio texto mostra, você não tem força, você às vezes não sabe o que orar, vai desfalecer? Não! Alguém faz esse favor por ti, alguém te beneficia, alguém até mesmo te coloca no teu lugar. É por isso que a determinada expressão também mostra sentido de substituição. Meus irmãos, que maravilha, hein? Que maravilha. Se você não entender isso aí, eu entendo no teu lugar, meus guerreiros. Eu entendo. Esse é o grande favor. Esse é o grande acrescentar. Esse é a grande causa. Ele entra em defesa de alguém. Aí um dos objetivos é entrar em defesa de alguém. Entrar em defesa de alguém. Versículo 26 de Romanos 8. Versículo 26 de Romanos 8. Não vou nem destacar a determinada expressão sunante labaneta, onde eu já destaquei em 2, 3 vídeos, mostrando essa grande riqueza. Tudo envolvido diante do mundo jurídico romano ali, entendeu? Tudo envolvido diante de um famoso diante de um tribunal, no campo jurídico dos romanos, envolvia o advogado, envolvia o intercessor, onde esse intercessor ele colava com a autoridade e intercedia com o objetivo de resgatar, de inocentar o determinado acusado. Meu Deus! Esse advogado aqui, ele preteava aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ele preteava até a determinada autoridade, ou diante do determinado magistrado, preteava diante do magistrado. Olha o termo que Paulo usa. Olha como Paulo vê o Espírito Santo a favor da igreja. Olha como Paulo vê. E olha os determinados vocábulos. Olha as determinadas palavras que ele usa. Ele sabia de todo o contexto jurídico romano e recebe uma tal revelação do Espírito. Esse intercessor que também era um dos componentes diante do campo jurídico romano, um intercessor oficial, que ele estava para defender o acusado. Meu Deus! Será que Paulo não entendia, meus irmãos, Romanos 8 como um tribunal? Será que Paulo não entendia Romanos 8 como defesa, como alguém que estava acusado, como réus? Se não fosse assim, ele não usava esse tanto de expressões: advogado, testemunhas, intercessores, réu, juiz. Meu Deus! Ele sabia diante também do grande tribunal. Agora no campo jurídico grego. Agora diante do campo jurídico grego,
que era composto por quê? Tinha que ter um advogado também. Advogado. Criar determinada expressão, que mesmo você não entendendo o grego, mas você já cansou de ouvir ela, cansar no sentido da palavra boa, aqui ó, parácletos. Parácletos. Meu Deus. Paulo conhecia esse determinado julgamento. Eu iniciei toda essa série mostrando que Paulo conhecia tanto por ver, tanto por ajudar, quanto também por sentir na própria pele. E nos tribunais do campo jurídico grego, tinha o determinado paráclito, entendeu? Que era um advogado, também um patrono, e também um patrono. Eu mostrei numa determinada aula a respeito da redenção e o determinado vocábulo que aparece lá, apolutros, se eu não me engano agora, que é comprar, é resgatar com preço, é resgatar comprando, é resgatar pagando a determinada dívida, quitando a determinada dívida. E um dos camaradas que fazia isso era o patrono. Era um dos camaradas que fazia isso, o patrono. Se você não entender, deixa que eu entendo no teu lugar, meus guerreiros. Deixa que eu entendo. O patrono fazia isso. O advogado intercedia. Paulo sabia de todas as características, de todas as expressões que ele usava, de toda a revelação que ele usava ali. E ele coloca o Espírito Santo como esse intercessor. Ele coloca o Espírito Santo como esse advogado. Dá para entender? Observa o objetivo do Espírito Santo nesse texto: interceder, a sua determinada tarefa, o seu trabalho, ajudar, apresentar diante de uma autoridade e falar: não, eles não são mais condenados, eles se tornaram filhos. O réu, o culpado, aquele que recebe a sentença condenatória é o próprio inimigo, é o próprio pecado. Meu Deus, eu testemunhei de perto, misericórdia, olha isso, eu testemunhei de perto. O advogado, ele tinha a certeza do que ele ia fazer, ele tinha a determinada certeza. Não é à toa que Apocalipse 5, hein? Quem é que está lá testemunhando em Apocalipse 5? Quem é que está testemunhando? Quando o Cristo, o que faz toda a tarefa, o que exerce toda a tarefa, quem é que está testemunhando tudo? Quem é o Espírito que desce depois de ver e testemunhar tudo? Meu Deus. Se você não entender, meus guerreiros, eu entendo no vosso lugar. Eu entendo determinado vocábulo a se destacar aqui também, o famoso antilego, que aqui é o falar contra. Aqui é o falar contra, entendeu? Aqui é argumentar. Aqui é argumentar contra o juiz que estava diante ali, ou determinado advogado que estava defendendo o outro. Meu Deus. Ou aquele que estava defendendo ou indo contra o acusado. Aquele que estava indo contra o acusado, alguém se levantava, antelegou para falar contra. Não é assim. Não foi isso, eles não são devedores, eles não estão condenados. Eu argumento contra, eu protesto contra. Diante do juiz, até o determinado advogado, ele pronunciava. Não foi isso que aconteceu. E carregando as provas, mostrando as provas, estabelecendo, sendo grande paráclito, aquele que está ao lado, meus irmãos. O que está ao lado,
o que está ao lado. O grande defensor também carrega a palavra. O grande defensor também poderia colocar a expressão apolegomai. Apolegomai, que é o grande defensor, da onde vem a expressão apologia. Da onde vem a expressão apologia, que quer dizer o que? A defesa. É o grande defender. Se pôr de pé. Se pôr de pé. Para quê? Para defender. Se pôr de pé para defender. Olha os grandes vocábulos. Olha a grande riqueza. Olha o famoso conteúdo. E Paulo, sabendo de tudo isso, recebe e entende essa grande revelação. Meu Deus! Diante do próprio contexto, aqui também que eu mostrei, jurídico, romano, mais uma vez, tinha, como eu destaquei, tinha um advogado, como era em latim advocatus, tinha um intercessor, e tinha também um orator. O próprio Paulo, na sua pele, um orator está contra ele lá, em Atos, nas cartas, em Atos, na casa dos 25, 26, aparece um lá. E esse daqui, advogado, era para defender, ele aparecia para defender. O intercessor, ele colava junto com a autoridade. Ele colava junto com a autoridade. Meu Deus! Olha isso aqui. E esse é o grande trabalho do Espírito Santo. Esse é o grande fazer que o Espírito Santo está por ti. Em 8, versículo 26 de Romanos. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.